Como se preparar para uma entrevista de estágio, mesmo não tendo nenhuma experiência? Será que o estágio é considerado uma experiência profissional? Onde está localizado estas vagas de estágio? Será que possui o tempo ideal de formação acadêmica para conseguir estágio? Meu nome é Aline Costa e há mais de 9 anos ajudo as pessoas a conquistarem o seu emprego ideal. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre esse tema, onde darei dicas super importantes para ajudá-los a se prepararem para a entrevista de estágio. Bora lá conquistar o seu emprego ideal. Você, jovem, quando está à procura de sua primeira oportunidade de emprego, se atenta sempre a vagas de jovem aprendiz, estágio e trainee? Por serem profissionais em início de carreira, muitos de vocês não sabem ao certo o que é estágio, o que esperar e quais são as características dessa função, mas querem uma vaga. Por mais de 4 anos, fui orientadora e supervisora de estágio. Sei muito bem quais são essas dores e aflições de um jovem à procura de uma vaga de estágio. Vocês desejam mostrar o seu potencial e colocar em prática o conhecimento técnico e adquirir habilidades. E sabe o que mais aflige você? É a falta de conhecimento sobre a lei de estágio. Pensando nisso, através deste conteúdo, vou esclarecer algumas de suas dúvidas e te ensinar tudo sobre estágio e suas características, desde os requisitos, formas, horários, até algumas dicas para que você tenha sucesso na busca por vagas de estágio. Mas Aline, afinal, o que é estágio? O estágio é uma atividade extracurricular e profissional regulamentada pela lei, vou conferir aqui, gente, 11.788, de 25 de setembro de 2008. Independente se o estágio é remunerado ou não, registrado em carteira de trabalho ou não, ele conta sim como experiência profissional. Pessoal, como que o estágio funciona? Vou esclarecer aqui para vocês como que é esse modelo, de emprego que muitas vezes não é assinado na carteira. Ele se parece com qualquer outro trabalho, em que você tem o seu horário, suas funções, obrigações e direitos. Mas eu preciso te dizer, a você, jovem, uma característica que o estágio possui é o foco dele é na aprendizagem. Pode até parecer um pouco óbvio, para você, mas é importante saber que este é o pilar que sustenta todas as diferenças de um estágio para o trabalho da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Pois, uma vez que o estágio é um ato pedagógico, certinho? Então, vamos continuar aqui. Como exemplo, uma das obrigações do estagiário é a apresentação de um relatório a cada semestre para a instituição de ensino, a fim de acompanhar o seu desenvolvimento profissional concomitante com o desenvolvimento na escola, ou na faculdade, ou então no ensino técnico, independente. O estágio ele possui duas modalidades, o estágio obrigatório e o não obrigatório. O estágio obrigatório é quando é para a formação acadêmica do jovem se conclua. Por exemplo, quem está fazendo um técnico de enfermagem, é necessário fazer um estágio na área de enfermagem. Então, é necessário o estágio para afirmar os conhecimentos e as habilidades. Por exemplo, de uma pessoa que esteja fazendo o técnico em enfermagem, tá? Então, na maioria dos casos, o jovem ele não recebe nenhum tipo de pagamento mensal e nem benefícios como bolsa auxílio para auxiliar no pagamento da faculdade e de suas despesas, e nem no auxílio transporte, para que você possa se locomover, por exemplo, até a empresa. O estágio obrigatório, ele é muito importante para o seu desenvolvimento e também para que você receba a sua certificação, tá? Mas só que a empresa, a organização, não é obrigada a pagar uma bolsa auxílio, pagar algo para o jovem concluir esse estágio obrigatório. Aí você deve estar pensando assim, e Aline, full? Pim! Mas pensa para o lado bom de um estágio.
é a aquisição de experiência profissional. Quando você faz um estágio, você está adquirindo aquela experiência para colocar no seu currículo. Então, muitos jovens, eles acreditam que pode ser até você mesmo que está assistindo este vídeo agora, por não possuir experiência profissional, você não consegue se inserir no mercado de trabalho. Mas que não é verdade, tá? Ajuda, ajuda, mas só que a experiência profissional no currículo, ele não atrapalha para você conquistar o seu emprego ideal. Então, vamos quebrar essa crença, né, que muitos jovens possuem, né? Eu conheço vários jovens que se inseriram no mercado de trabalho sem ter uma experiência profissional. Então, como eu disse anteriormente, o estágio você adquire essa experiência, além de poder colocar em prática todo o seu conhecimento e habilidades. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: e quanto ao estágio não obrigatório? Aí é outro parâmetro, tá? O estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório, este é o contrário do anterior, que é o estágio obrigatório. Quando o jovem decide se inserir na organização como estagiário, ou a empresa se propõe a isso, na maioria das vezes, ele possui sim a bolsa auxílio e o auxílio transporte. É diferente do estágio obrigatório, porque o não obrigatório não tem aquele compromisso entre o jovem e a empresa. Então, a empresa, quando necessita realmente daquele jovem para realizar o estágio, ele quer fazer uma diferença na comunidade, ele quer desenvolver na empresa uma ação de responsabilidade social, muitas das vezes. Então, fique atento o seu curso e o que ele define, se o estágio será obrigatório ou não, ok? Então, vamos lá, continuando. Aí você deve estar se perguntando, mas Aline, qualquer um pode realizar o estágio? Qualquer um pode fazer o estágio? Bem, a lei, ela determina que os estagiários podem ser alunos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e educação de jovens e adultos, tá bem? Então, ou seja, vários são os estudantes que podem realizar e fazer o estágio, mesmo sendo mais comuns os estágios de nível superior, né? Que é quem está realizando uma graduação. O ensino técnico também é comum. Se você então se interessou, né, pelo estágio e ainda está no ensino médio e não consegue uma vaga como jovem aprendiz, continua aqui comigo neste vídeo que eu vou passar para você o nome da organização que realiza esse tipo de intercâmbio entre a empresa e o jovem do ensino médio. Além dessa conexão, a empresa também ela anuncia vagas de estágio em seu site. Então fica aqui comigo que eu vou falar para você qual que é essa organização que faz esse intercâmbio. E, gente, não esquece de curtir este vídeo e compartilhe com seus colegas que têm interesse em fazer o quê? Estágio, tá? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? E é muito importante que você também ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos, tá bem? Então, gente, olha pra você ver, olha que legal que eu vou te dizer agora. Atenção, olha o que eu vou te dizer. Então, você sabia que para você estagiar em mais de uma empresa durante o seu período de formação, né? Você tem chance de experimentar e descobrir qual área específica você vai investir dentro da sua própria profissão. Mas atenção, existe uma regra que tem que ser respeitada, que é o tempo máximo de duração de um estágio é de 2 anos em cada experiência, tá? Se você está realizando um curso de 4 anos, então você pode realizar 2 estágios em empresas distintas, em áreas distintas. E se você está num curso de 5 anos, você também pode realizar um estágio em duas empresas em áreas distintas, tá? Mas só que tem que ficar atento em qual semestre que você está se inserindo no estágio, tá? Outra coisa que é importante, que era também de minha obrigação como orientador e supervisor de estágio, realizar a conferência das atividades realizadas nas empresas, com as combinadas no termo de compromisso que é acordado no início do estágio. O que seria isso? É uma lista das atividades que serão desenvolvidas por vocês. Elas devem estar de acordo com o curso que vocês estão realizando, tá?
Por exemplo, se você está realizando um técnico de enfermagem e você vai trabalhar no hospital, você não pode trabalhar na área administrativa. Você tem que atuar, as suas atividades têm que ser na área técnica de enfermagem, tá bem? Então, por isso, jovem, que é interessante você saber que o contrato de trabalho de um estágio, ele não é regido pela CLT, tá? Então, eu espero que isso fique bem claro para você, porque depois você não vai exigir da empresa o registro na sua carteira de trabalho. Então, por não estar na CLT, o estágio, ele não estabelece um vínculo empregatício com a empresa. É somente um contrato de estágio, um contrato de trabalho, tá bem? Então, o vínculo que você possui com a instituição, ela é realizada através desse contrato de estágio. Este contrato, ele respeita apenas as regras contidas na lei própria do estágio, tá? Então, por esse motivo, alguns direitos e deveres são diferentes dos tradicionais mencionados na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Lembrando, você que não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora. Vai ser um prazer te ajudar a conquistar o seu primeiro emprego ou então o seu estágio, tá? Então, o estágio, ele tem como oportunidade do jovem estudante colocar em práticas os fundamentos teóricos aprendidos e adquiridos nas habilidades técnicas e comportamentais, aprimorando assim as suas habilidades e conhecimentos. O danadinho do chá, né? Que eu falo muito, conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá, que é o desenvolvimento de competências. Então, com certeza, é um baita, gente, um baita aprendizado. Então, sejam de nível médio, técnico ou superior, tá bem? E tem uma pergunta que eu escuto sempre com frequência dos meus alunos e ex-alunos, é o seguinte: Aline, será que eles vão me contratar? Aline, tomara que eles me contratem. Aline, será que no final do estágio eles irão gostar do meu trabalho, eles irão me contratar para a empresa e tudo? Isso, gente, é uma aflição que os jovens possuem. Então, uma coisa, né, que eles têm que observar é se você está se entregando para a empresa, se você está dando o seu melhor para a empresa, tá? Então, isso acontece com vários alunos meus, essa aflição, mas só que já aconteceu com vários deles dos contratos, né, antes de finalizar o estágio, deles serem efetivados pela empresa. Ou então, no final do estágio, passar um período de 6 meses, eles serem chamados para a empresa, para a organização. Então, é uma oportunidade tanto. Abre portas para que você cresça na empresa, tá bem? Então, isso mesmo. Então, vários ex-alunos já se inseriram nas organizações, né? Eles começaram como estagiários e foram efetivados pela empresa. Eu poderia aqui relatar vários exemplos para vocês, mas você pode me acompanhar, né? E observar esses relatos lá no meu Instagram, que tá? 2 As no inicial, Aline, _ Costa e 2 As no final. Eu espero vocês lá no meu Instagram. Então, como que eles conseguiram tornar o estágio em funcionários da organização? Vou te contar. Eu mapeei algumas atitudes que estes alunos conseguiram continuar na empresa que realizava o estágio. Nestes meus 9 anos de experiência acadêmica, para os jovens, eu mapeei e comecei a pensar, por que fulano foi contratado? Por que ciclano foi contratado? E mapeei aqui a relação do que eles desenvolveram na empresa para que eles pudessem ser contratados pela empresa, tá? Então, peguem aí papel e caneta, que eu vou listar aqui para vocês quais que foram essas competências que eles possuem e que eles tiveram para serem efetivados na empresa. Vamos lá. O primeiro deles, gente, procure um estágio na área do seu perfil profissional e objetivo profissional, tá? O que seria o perfil profissional? O perfil profissional, é a união de seus talentos, de seus valores, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, do seu objetivo profissional e da sua qualificação técnica, tá? E também das soft skills, que é das suas competências comportamentais. Então, é importante que você fique atento ao seu perfil profissional e encontre uma empresa para estagiar de acordo com o seu perfil. Por quê?
Senão você vai se inserir numa empresa que não tem nada a ver com você, que não está alinhado com o que você enxerga do mundo, que não está alinhado aos seus valores. Aí você vai querer sair logo, né? Assim que finalizar o contrato, você vai querer sair logo. A empresa talvez vai ficar até insatisfeita com seus resultados, com a sua produtividade, e com certeza você não vai ser efetivado. Então, procure empresas para estagiar que tem a ver com o seu perfil profissional, tá bom? Outro ponto que é muito importante é em relação à iniciativa e produtividade. Então, se você possui iniciativa e produtividade no estágio, você vai longe, porque a empresa vai se atentar a isso e vai querer você logo assim que finalizar o estágio, tá bem? Outro ponto importante é a boa performance no seu dia a dia. O que seria uma boa performance? É você entregar resultados para a empresa, tá? Outro ponto que é importante, o network. Tenha bons relacionamentos, é uma rede de conexão interna e externa da empresa. O que seria isso? É você ter uma rede de conexão interna, é um bom relacionamento com os funcionários, e na parte externa, um bom relacionamento com os fornecedores, porque pode ser que tenha um fornecedor de olho em você, e assim que você finalizar o estágio, ele pega você lá da empresa, ele vai querer você como um profissional dentro da empresa dele, tá? Então, gente, é muito importante você trabalhar isso e também trabalhar em equipe, gerar bons resultados, buscar sempre uma aprendizagem ativa dentro da empresa. Isso que é você ser realmente, ter competências necessárias para que você seja efetivado dentro da empresa. Anotou? Se você não anotou, volta nesse vídeo e anote. E também, se você, queira, né, é importante que no YouTube você pode salvar esse vídeo para depois você assisti-lo novamente, tá certo? Bem, eu posso aqui ficar contando vários casos de sucesso para você, porém você vai sempre encontrar uma desculpa para não procurar uma vaga de estágio, como vários alunos meus. Eles sempre tinham uma desculpa. Eu falava o seguinte: faça estágio para o seu crescimento profissional, para o desenvolvimento de suas competências. Aí eles vinham com o papo seguinte: não tenho tempo, Aline, eu não consigo conciliar estudo com trabalho. Gente, falta de tempo todos nós temos. Mesmo que a gente tivesse 48 horas por dia, existiria a falta de tempo. Então, muitos jovens, eles desistem de concorrer a uma vaga de estágio por causa disso, por falta de tempo, por acreditar que não irá conseguir conciliar atividades acadêmicas com atividades do trabalho na empresa. Eu consegui, eu fiz estágio, e olha, gente, que eu fazia estágio, eu pegava 8 horas da manhã e saía às 17 horas, eu ficava o tempo todo na empresa. E assim que eu terminava o estágio, eu ia para a faculdade, eu chegava cedo, que a aula começava às 19 horas, eu chegava cedo e dava tempo esse período para eu fazer um lanche, para eu estudar a matéria do dia ou a matéria que seria da prova. Muitas vezes, sim, passava noites até 3 horas da manhã estudando. Isso é super normal no início de uma carreira, no início de uma profissão, tá? É super normal. É possível conciliar o tempo? Sim, é possível. É importante que você se planeje para fazer isso, tá bem? E você então deve administrar o seu tempo também para ter mais produtividade em ambas as atividades. Então, isso que é importante para você. Bem, outra pergunta que os meus alunos fazem a mim, né, que eles sempre fazem, é o seguinte: se eu não gostar da empresa, Aline, e da função proposta pelo estágio, o que eu faço? Gente, Aline, #sinceridade. É só pedir para sair e vai ser feliz. Simples assim. É só você pedir para sair. Com certeza a empresa não vai ficar magoada, a empresa ela não vai como se desistir de um jovem para uma vaga de estágio, tá? Então você pode sim pedir para sair. E outra coisa também, uma pergunta que eles fazem sempre é: Aline, dizem que o estágio sempre desculpa, vou reformular aqui a pergunta. Aline, dizem sempre que o estagiário sempre leva a culpa de tudo. O estagiário sempre leva a culpa de tudo. É verdade? E aí, para vocês? Coloque aqui nos comentários para mim.
É verdade que o estagiário sempre leva a culpa de tudo? Bem, então, culpar o estagiário por algo que deu errado acontece sim, frequentemente nas empresas. Acontecia comigo. No entanto, embora a inexperiência ela possa assim levar a alguns erros, nem sempre a culpa será sua, mas algumas atitudes das empresas podem fazer com que esses erros ocorram muito mais do que deveriam. Às vezes, né, os estagiários eles podem até ter sido, aliás, às vezes pode até ter sido causado pelo estagiário, ou então por uma outra pessoa que não compreendeu bem o papel dela dentro da empresa. E também o estagiário, sim, ele pode acontecer esses erros. E lembre-se, errando é que se aprende. Então não tenha receio de iniciar um estágio, tá? E também tem os estágios agora em home office. Os estagiários que trabalham na área administrativa, não em campo, eles estão realizando os estágios em home office. Os estagiários, eles estão, realmente, os estagiários, eles estão, como que eu posso dizer? Encarando um grande desafio que é ser autônomos do seu próprio aprendizado, do seu próprio conhecimento, da sua própria prática dentro de casa, trabalhando em home office. Desde o início da pandemia, em 2020, que isso está acontecendo, se estendendo para o ano de 2021 também, tá? Então é importante que você esteja atento a isso. Eu entrevistei o Leonardo, né, que é um jovem que trabalhou, né, como estagiário em uma multinacional. O depoimento dele está lá no meu Instagram. Corre lá e dá uma olhadinha. Ele fala sobre esse trabalho que ele desenvolveu em home office, tá? É um trabalho que ele realizava administrativo, ok? E, gente, o depoimento deles está incrível, tá? Corre lá no meu Instagram que está lá disponível para vocês. Então, vamos lá. O que acontece? Com esses gaps, com esses bloqueios, né, de que você não tem tempo, de que o estagiário leva sempre a culpa de tudo, ou então que às vezes você não vai conseguir conciliar a faculdade com o estágio. Isso, gente, às vezes acaba sendo o quê? Crenças limitantes, tá? Crenças limitantes. E se você que almeja uma possibilidade, né, de adquirir realmente conhecimento e prática, você deve fazer estágio, tá? E atenção, então você que almeja também uma possibilidade, prorrogação e principalmente de efetivação, devem tomar também alguns cuidados para não comprometer a sua imagem com o gerente e colegas de trabalho. É bom sempre lembrar que cada empresa tem suas normas de conduta e suas regras. Então, fiquem atento a isso. E é bom sempre ficar atento a elas. Agora eu vou te dar algumas dicas de como não se comportar no estágio, tá? Não faça isso no estágio, porque assim você realmente vai colocar a sua efetivação em risco. A primeira delas, gente, é acomodação. Sabe aqueles estagiários que se acomodam? Ai, né? Como se diz, eu sou estagiário, eu vou deixar a vida, né, me levar, igual o Zeca Pagodinho e tudo. Não se acomode, tá? O estágio, gente, ele é um momento de aprendizagem na vida do jovem. Então, ele deve ser tratado como tal. É natural que no princípio você se sinta perdido, mas é importante ir atrás do conhecimento. Lembra que eu falei da aprendizagem ativa? É super importante. Então, procurar saber como faz é super importante. Gente, é muito interessante que você pergunte de como que se faz algo, tá? Outro ponto, o segundo ponto que também acaba interferindo na sua efetivação é as gírias. Esqueça completamente as gírias. Eu sei que você jovem costuma usar algumas expressões em seu cotidiano, né? Mas então, essas expressões, essas palavras, né, que vocês usam, essas gírias, elas devem ser evitadas principalmente no início de suas atividades dentro da empresa.
É claro que vai chegar um tempo que você irá se adaptar com a linguagem de seus colegas de trabalho, aquelas palavras, expressões que somente a empresa em que você atua que fala. E aí, adeus gírias, tá? Isso aconteceu muito comigo. Eu trabalhei numa empresa durante um período de 8 anos, chegou um tempo que eu estava falando igual o meu gestor, igualzinho. E isso, gente, prevalece até hoje, tá? Prevalece até hoje a maneira que eu falava com ele. Igual, por exemplo, quando eu chamo vocês de jovem, é um termo que ele usava. Ele usava sempre isso. Jovem pra cá, jovem pra lá, é um termo que eu uso e que foi adquirido, que foi herdado dele, tá? Então você acaba pegando os vícios de linguagem da empresa e acaba esquecendo as gírias que você falava, tá? Outro ponto importante que você também não deve cometer dentro do estágio e que isso acaba afetando na sua efetivação é não tenha vergonha de perguntar. Lembre-se que o estágio, gente, ele é um momento de aprendizagem. É natural, é totalmente aceitável que você tenha dúvidas durante o seu período de estágio, tá? Outro ponto, entenda a sua posição no estágio. Você é estagiário. Então, cuidado com a sua imagem. Quando você se insere na empresa, lembre-se, você está em uma posição como aprendiz. Então, nada de chegar criticando as políticas da empresa e reclamando do trabalho que tem a fazer. É importante que você expor as suas ideias e sugestões de melhoria, tá bom? Certinho? E quinto, vista-se adequadamente. Se a empresa não possui uniforme, você tem que saber qual que é a roupa que os funcionários frequentemente usam. Então, lembre-se que a primeira impressão é a que fica. Então, adapte-se ao estilo da vestimenta da empresa. Então, se você possui também outra coisa, sempre é interessante que você esteja sempre limpo. Aliás, sempre limpo não, é importante que a sua roupa esteja sempre limpa, tá? Agora, se a empresa permitir que você trabalhe com uma vestimenta comum, espojada, diferente, então beleza. Mas atenção ao estilo da empresa, não só presencialmente, tá? Dentro da organização, em home office também, porque você pode ser chamado para uma reunião a qualquer momento. Tá legal? Certinho? Vamos lá, outro sexto ponto que eu vou falar para vocês. Sexto ponto, não fui eu. Hã? Oi? Não fui eu. Não fui eu. Gente, é um termo que os estagiários, eles usam muito. Então, se você quer acabar com a sua efetivação, é só você virar e falar assim, não fui eu. Então, é um grave erro cometido por estagiários. É quando eles não assumem os próprios erros. Não tenha medo de dizer que cometeu aquela falha, tá? Por pior que ela seja. Se você tem a atitude de assumir, mostra uma imagem de pessoa responsável e digna de confiança, tá certo? Então, esses foram os 6 pontos que eu queria falar para vocês que realmente quebra a sua efetivação dentro da empresa, acaba com a sua efetivação. E, gente, lembre-se, o estágio é um processo de aprendizagem, então vai muito além do recebimento de uma bolsa auxílio, de benefícios. É preciso ter dedicação e para sempre alcançar melhores resultados para si e para a empresa, ok? Certinho? Por isso, você jovem que está à procura de uma recolocação no mercado de trabalho através do estágio, reflita sobre as suas competências comportamentais, as queridinhas, né, soft skills, tá certo? Então reflita quais que você tem que desenvolver, quais que vocês possuem, porque com certeza isso será avaliado. Então, agora eu gostaria neste momento, né, do vídeo, fazer um teste com você. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas soft skills e quero que você escreva quais que você acredita que as possui. Combinado? Então, corre lá, ou então você já está aí com o seu papel e caneta, corre que eu vou falar para vocês quais são as soft skills mais requisitadas por programas de estágios, tá? Vou esperar você. Enquanto isso, deixa eu pegar minha aguinha aqui. Pronto? Então, vamos lá. Vou falar algumas aqui e você vai escrever aí, combinado? Então, quais as soft skills que você possui? Então, coloca aí. Eu vou falando e você escreve quais que você possui, certinho?
Adaptabilidade. Adaptabilidade é uma das soft skills requisitadas por programas de estágio. Flexibilidade. Comunicação verbal. Trabalho em equipe. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Autonomia. Autoconfiança. Energia. Bom humor e determinação. Anotaram? Quais que você possui? Quais? Gente, essas todas que eu falei, vou repetir aqui para vocês. Vou repetir, ó. Adaptabilidade, flexibilidade, comunicação verbal, trabalho em equipe, autonomia, autoconfiança, energia, bom humor, determinação. São todas as soft skills que os programas de estágio desejam de um jovem. Aí você deve estar falando assim, nossa, Aline, mas isso tudo? Sim, gente, isso tudo. Então, é muito importante que você comece a se autoconhecer e saber quais que você possui e quais que você não possui e desenvolvê-las. As que você não possui, procure um curso, uma mentora, um amigo, um conselheiro para que ajude você a desenvolver estas soft skills que você não possui. Agora, eu quero que você me responda agora mesmo, tá? Não deixa para depois. Agora, eu quero que você me responda aqui nos comentários qual delas que você possui. Qual dessas soft skills que você possui? Eu quero saber. E outra coisa, gente. Tem uma outra competência. Agora vamos pular as soft skills e vamos falar sobre competência. Tem uma competência que as empresas estão desejando dos candidatos a estágio, que é a fluência em português. Você possui fluência em português? Eu estou escutando aqui que você está rindo daí sobre fluência em português, que a maioria das vezes a pessoa fala influência em inglês, Aline. Então, eu estou escutando aqui que você está rindo. Gente, parece até engraçado, né? Mas é o que os estudantes, na maioria, eles erram muito. E principalmente no processo de seleção para estágio, na comunicação escrita, na elaboração de uma redação. Então, uma dica para melhorar a sua escrita é ler e escrever muito para absorver um vocabulário. Algo que eu estou praticando em mim, porque eu sempre tive um bloqueio em relação à escrita, que isso é reflexo do meu ensino médio, do meu ensino fundamental, da minha graduação, é desenvolver a escrita livre, tá? É você pegar um papel em branco e escrever o que te der na telha. Então, você pega e escreve e depois você lê, relê e olha o que você pode melhorar. Ou então, deixa de lado e depois você pega novamente. Então, isso é muito importante. Além de desenvolver a escrita, você também melhora a sua comunicação oral e também a sua expressão corporal. É uma das coisas também muito requisitadas, não só para os estágios, tá, gente? Dentro de um processo seletivo, as empresas, elas eliminam constantemente candidatos pela sua expressão corporal. Então, é importante que vocês desenvolvam a sua comunicação oral e a sua expressão corporal. Então, é a recomendação que eu te dou aqui. Treine na frente do espelho. Na frente do espelho é super interessante, tá bem? Outro ponto também que é super importante é se você tem experiências, porque as experiências, gente, no currículo para uma vaga de estágio também faz a diferença. Aí você deve estar assim, hã? Como assim, Aline? Experiência. Você falou que o estágio é para adquirir experiência? Como assim? Gente, mas eu nunca trabalhei, Aline. Eu não possuo experiência. Eu sei disso, gente. O que é super natural, o que é super normal. Já que a maioria dos jovens estão iniciando a sua carreira. Mas, gente, busque lá na sua memória atividades extracurriculares que você desenvolveu e mostrou as suas competências. Elas podem ser tanto no trabalho em grupo na faculdade, como participação em palestras, na sua trajetória de vida, que você ajudou fulano, ciclano, em feiras e eventos voltados à sua profissão, tá? Outra coisa também que é muito importante é sobre viagens, tá? As viagens também contam como experiência profissional.
É porque nas viagens você conhece novas línguas, culturas, costumes, também é muito interessante para o recrutador, para você colocar no seu currículo. Outro ponto também que atrapalha bastante os jovens em conseguir no estágio dos seus sonhos é a falta de foco em buscar oportunidades que estejam alinhadas ao seu perfil profissional. Ele acaba se inserindo numa empresa em qualquer estágio, em qualquer programa de estágio, tá? Outra dica também que é importante, como eu venho falado em meus vídeos anteriores, quando for chamado para uma entrevista, estude um pouco sobre a empresa, a sua cultura, o seu ramo de atuação da empresa, tá? Mas vai além, procure revistas de negócios sobre o ramo de atividade da empresa. Então, quando você faz isso, você demonstra interesse na oportunidade de emprego, certinho? Então, caso a empresa não possua também site, busque informações com amigos, pessoas que trabalham na empresa ou já trabalharam. E se você seguir essas dicas, né, e desenvolvê-las, você terá um grande sucesso na sua jornada rumo ao estágio. Agora, como eu me candidato a uma vaga de estágio? Existe currículo específico para concorrer a uma vaga de estágio? O que seria uma carta de apresentação? É necessário para o estágio também? Bem, a minha resposta, gente, é sim e não. Existe um currículo genérico para você concorrer a uma vaga de estágio, porém ele deve ser customizado para cada vaga de estágio que você se candidatar, tá? Eu vou deixar um pouquinho de quero mais em outro vídeo que eu vou te explicar como escrever um currículo para o estágio, tá? Já ia me esquecendo. A instituição que divulga estágio para os alunos do ensino médio é a empresa CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link da empresa, tá? Certinho? Então, vamos lá, gente, revisando o que você aprendeu neste vídeo. Então, neste vídeo, eu te dei dicas de que não é para você fazer em um programa de estágio. Te falei sobre as soft skills mais requisitadas em programas de estágio. Falei para você como que você deve se comportar numa entrevista e também dentro do ambiente, dentro de uma empresa, quando você for fazer um estágio. E que no estágio, para você participar de uma entrevista de emprego para estágio, é necessário que você siga algumas dicas que eu pontuei aqui neste vídeo, certinho? Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e não esqueça de curtir. Dúvidas, coloque aqui no comentário, tá? E até logo! E bora lá conquistar o seu estágio. Um abraço forte e até o próximo vídeo.